Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Que bom, pessoal. Hoje é um dia especial, estamos comemorando 4.000 inscritos, né? Inscritos, seguidores no Spotify, então muito obrigado, pessoal, por esse número. Quando eu comecei, eu nunca imaginei que ia chegar nessa quantidade, confesso pra vocês, né? E, bom, eu sei que às vezes a frequência de postagem diminui um pouco e tal, mas a gente tá sempre aqui postando à medida que dá. Eu espero continuar assim por um longo tempo, sempre postando assim e tal, não sumir, tá bom? E novamente muito obrigado, né, por esses números, por esse marco. Pra mim é uma grande honra poder apresentar isso aqui pra vocês e é muito satisfatório saber que tem gente que escuta e que gosta do outro lado, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. É graças a vocês que a gente tá aqui só. E bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês, se vocês puderem, se inscrever lá no meu Instagram, Não Durma Horror, lá no YouTube também, me segue no canal. Todo podcast, todo áudio, todo conteúdo que eu posto aqui vai pro YouTube automaticamente. Então, se você puder dar uma forcinha por lá, assistir por lá, já me ajudaria muito, tá bom? Não se esqueça de dar as estrelinhas aqui no Spotify também, compartilhar com todo mundo que curte histórias de terror, creepypastas, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Vamos para a história de hoje e que todos tenham uma semana abençoada. Quando eu conto essa história em festas, eu conto-a como uma piada. Enfatizo a grande justiça cósmica de tudo isso, enquadrando o momento em que meu carro parou como uma espécie de piada cafona. Na realidade, os eventos daquela noite continuam sendo os mais angustiantes de toda a minha vida. Era 2014, eu estava no último ano do ensino médio. Na época, eu morava no centro do Texas, mas meu irmão estudava no Colorado. Como ele se formaria em Bev, eu ainda não tinha visitado. Decidi então ir até ele quando as nossas férias de primavera coincidissem. O único problema era que tecnicamente eu não deveria estar dirigindo. Acredite ou não, apesar de ser um idiota de 18 anos que gostava de dirigir rápido, eu nunca tive uma infração de trânsito sequer. Nunca recebi uma multa de estacionamento. Infelizmente, eu fui pego bebendo com os meus amigos uma semana antes de dirigir. A minha carteira de motorista foi suspensa por 30 dias. Mas não deixei que isso me impedisse. Eu ia ver meu irmão de uma forma ou de outra. Então, eu saí no final do dia, bebi um Red Bull para me manter alerta e fiquei nas estradas secundárias o máximo possível. Isso acrescentou algumas horas à minha viagem, mas me permitiu evitar a polícia rodoviária na maior parte do tempo. À meia-noite, eu me sentia como se estivesse no interior da Austrália. Já havia feito viagens de carro pelo meu estado antes, mas aquela rota em particular era diferente. Nada além de arbustos e placas desgastadas demais para serem lidas. Eu estava tão ocupado pensando em como estava completamente isolado que quase perdi o cone de trânsito laranja na estrada, colocado em cima de uma linha amarela central. Reduzi a velocidade, mas não parei. Eu tinha certeza de que não havia obras naquela estrada. Eu havia verificado os mapas e haveria mais sinalização. Como eu sabia que não havia obras na área, achei a posição do cone um pouco estranha. É claro que lixo na estrada não é uma raridade, mas um alinhamento perfeito com o meridiano parecia intencional. Alguns quilômetros depois, a minha viagem foi interrompida novamente. Meus faróis altos alcançavam a noite desolada, proporcionando visibilidade suficiente para que eu visse outra aberração. Havia algo mais na estrada, dessa vez na minha faixa. Eu apertei os olhos. Outro cone de trânsito? Era alto o suficiente, mas não fino o suficiente. Reduzi um pouco mais a velocidade. Lembro-me de pensar, isso não pode ser uma pessoa. Cheguei um pouco mais perto. E eis o que era.
Desviei para outra faixa, mas a pessoa na estrada olhou para mim no espelho retrovisor, claramente tentando me fazer parar. Ela estendeu um dos braços como se estivesse acolhendo o abraço frio e metálico do meu para-choque dianteiro. Pisei no freio bruscamente, o suficiente para me dar uma chicotada. A confusão e raiva me invadiram enquanto diminuía os faróis e conseguia ver melhor a pessoa à minha frente. Me arrependi de ter parado quando consegui ver o homem com mais clareza. À primeira vista, ele parecia um cara normal. Era alto e de meia idade, vestia calça jeans azul e um casaco longo e bege. Ele não tinha traços faciais particularmente marcantes, exceto por um par de olhos azuis que de alguma forma pareciam pequenos demais para o seu rosto. Ele me deu um sorriso largo quando me viu parar. Acho que ele poderia ter ficado aliviado, mas eu não podia lhe dar o benefício da dúvida devido ao que ele estava segurando. Enrolado em sua mão, havia algo pequeno, peludo e ensanguentado. Eu não conseguia dizer exatamente o que era, mas parecia um rato morto. Eu não fazia ideia do porquê ele estaria segurando tal coisa, e isso realmente não importava. Tudo o que eu sabia era que algo errado estava com o sujeito. Uma suspeita ainda exacerbada pelo fato de ele estar com uma das mãos atrás das costas. Ele estaria escondendo alguma coisa? Uma arma? Tirei o pé do freio. Talvez eu tivesse sido burro o suficiente para parar, mas pelo menos eu não fui burro o suficiente para ficar parado. Enquanto eu tentava contorná-lo, o homem se moveu novamente para frente do meu carro, mas quando viu que eu não ia parar, deu um passo para trás. Ao fazer isso, deixou os braços caírem ao lado do corpo, e eu vi o que ele estava escondendo atrás das costas: um grande martelo. Saí em disparada, sem acreditar totalmente no que tinha acabado de acontecer. Havia uma pequena chance de que o cara realmente precisasse de ajuda, mas eu certamente não ficaria ali para descobrir. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor. Antes que a escuridão o engolisse, eu vi o homem começar a correr atrás do meu carro. Por um segundo, a visão me deixou nervoso, mas depois me fez rir. Será que ele realmente achava que ia me alcançar? Observei-o desaparecer da vista com um sorriso no rosto. Idiota de merda, disse a mim mesmo. E aqui é que vai a piada. Assim que as palavras saíram da minha boca, meu carro deu um solavanco para frente com um baque nauseante. Olhei para a estrada, mas era tarde demais. Eu ouvi vários estalos em rápida sucessão, altos como tiros. Meu painel se acendeu com uma luz central telefônica, os avisos piscando inutilmente enquanto meus pneus se despedaçavam sobre mim. O carro começou a se arrastar para a esquerda, o volante me desviando enquanto um som baixo e esvoaçante emanava das rodas. Quando parei o carro, eu dei um tempo para recuperar o fôlego. Abri a porta e saltei. Usando a lanterna que guardava no porta-luvas, avaliei os danos. Os 4 pneus estavam rasgados, pedaços de borracha se desprendendo como pele morta. Fiquei ali parado por um segundo, com a mão tremendo levemente, sem conseguir acreditar na rapidez com que tudo tinha acontecido. Inclinei o facho de volta para a estrada, passando por o asfalto rachado e para o mato. 50 metros atrás, meio escondida no escuro, havia uma faixa de pregos. Eu não tinha visto aquela maldita coisa. Entre o local onde eu havia encontrado o homem e o local onde atingi os ferrões, havia uma pequena colina. Eu não conseguia enxergar nada além da colina. Não conseguia ver muita coisa, mas de alguma forma eu sabia que estava sendo perseguido. O homem com o martelo provavelmente era o responsável pelo cone de trânsito e pela armadilha de pregos. Estava vindo em minha direção naquele exato momento. Eu tinha apenas uns 800 metros de distância entre nós, o que significava que eu tinha cerca de 5 minutos no máximo para decidir o que fazer. Verifiquei meu celular e, por sorte, não tinha sinal. Meu primeiro pensamento foi voltar para o carro e trancar as portas, mas de que adiantaria isso com um maníaco empunhando um martelo? Eu poderia correr para os campos dos 2 lados da estrada, mas não havia realmente nenhum lugar para me esconder. Eu estava relutante em me isolar ainda mais de ajuda. Meu plano, se é que se pode chamar assim, era correr. Primeiro, liguei os faróis para alertar os carros que passavam. Depois, peguei meu celular, carteira, chaves do carro e lanterna. Me preparei mentalmente para uma corrida bem longa.
Felizmente, eu era corredor de cross-country no ensino médio e tinha boa resistência. Embora soubesse que não conseguiria correr até a próxima cidade, sabia que outro carro acabaria aparecendo. Eu chamaria e pediria ajuda, ou no mínimo provavelmente tropeçaria em uma área com sinal e chamaria a polícia. Fechei e tranquei o meu pobre carro quebrado e dei uma olhada para trás. Ele estava no topo da colina, a menos de 400 metros de distância. Algo na curva da estrada, somado à pouca iluminação, fazia com que seus passos largos parecessem artificiais. Ele parecia estar flutuando. Eu já estava apavorado, mas ver aquilo me fez sentir como se estivesse sendo perseguido por algo que não era deste mundo. Me virei e comecei a correr. Lutei contra a vontade de correr, sabendo que não podia me dar ao luxo de me cansar imediatamente. De vez em quando, eu olhava para trás. O facho da minha lanterna não era forte o suficiente para alcançá-lo, mas eu ainda conseguia ver a silhueta tênue do homem contra o céu estrelado e sem nuvens. Ele era pequeno no horizonte, mas estava lá mesmo assim. E pior, estava se aproximando de mim. 5 minutos se transformaram em 10, e eu não conseguia acreditar que ele ainda não estivesse desistido. Eu dizia a mim mesmo que ele não conseguiria manter o ritmo, e ainda assim, cada vez que eu me virava, ele parecia um pouco mais perto do que antes. Em algum momento eu tentei gritar. Tentei perguntar o que ele queria, mas é claro que não obtive resposta. Logo, eu estava enxugando o suor da testa e agradecendo a Deus por estar usando tênis esportivos durante a viagem. Ao olhar por cima do ombro para uma verificação de rotina, vi o brilho dos faróis. Havia uma caminhonete vindo em minha direção. Disparei direto para o meio da rua, gesticulando e gritando por socorro. Por um segundo, o caminhão diminuiu a velocidade, mas depois me ultrapassou e continuou em frente. Sem janelas abaixadas, sem buzinar, o desgraçado nem parou o suficiente para ver o que eu estava fazendo. Gritei algo para as lanternas traseiras vermelhas que se encolhiam, mas não importava. A minha salvação tinha me deixado para trás. Fiquei ali tempo suficiente para perceber que ficar parado era uma má ideia, então reprimi minha raiva e descrença. Olhei para trás mais uma vez e, estranhamente, dessa vez eu não vi ninguém. Talvez meu perseguidor tivesse ficado para trás, ou talvez tivesse desistido completamente. Ou talvez ainda eu tivesse tido uma alucinação e abandonado o meu carro no meio do nada sem nenhum motivo. De qualquer forma, eu continuei andando, checando meu celular periodicamente. Acho que me esperava um pouco de sorte naquela noite, porque depois de mais 800 metros, eu vi um carro na beira da estrada. Um Dodge Charger vermelho. Estava desligado e escuro por dentro, mas os pneus estavam perfeitamente intactos. Não havia danos visíveis no carro, certamente nenhuma evidência de ter batido em algum espinho ou prego, e esse fato me fez pensar se ele pertencia ao meu perseguidor. Fui até o carro e não havia ninguém dentro, mas as chaves ainda estavam na ignição. Normalmente é aqui que eu termino a minha história. Um Dodge veio me salvar. Acomodei-me no banco do motorista e respirei aliviado quando, um giro de chave, o motor rugiu. Por algum milagre, o carro estava dirigível e tinha gasolina suficiente para me levar até a próxima cidade. Finalmente, confiante de que sobreviveria àquela provação, olhei pela janela do passageiro e vi algo que fez meu coração parar. A metros do meu carro e diminuindo a distância rapidamente, estava o homem. Ele não havia desistido de jeito nenhum, apenas começara a correr em arco pelos campos, evitando a estrada que eu vigiava tão diligentemente e tão inutilmente. Ele contara com o fato de eu perder de vista para me pegar desprevenido e quase funcionara. Quando pisei no acelerador, ele praticamente já estava com os dedos na manivela. Eu dei uma última olhada nele pelo retrovisor enquanto o Charger arrancava. Um botão pálido e sorridente se aproximando mais rápido do que deveria ser possível. Depois disso, dirigi o carro direto para a delegacia na cidade vizinha. Ao amanhecer, quando me levaram de volta para recuperar o meu próprio veículo, todas as janelas estavam quebradas. Não apenas rachadas, mas destruídas. Não havia sido roubado nada no carro, o que de alguma forma piorou tudo. Até onde eu sei, eles nunca encontraram um homem com um martelo. Aqui está a parte que geralmente omito da minha pequena história. Quando eu, exausto e chegando ao limite, finalmente cheguei ao Charger, a porta do motorista estava aberta. Larguei minha lanterna e lancei o facho de luz pelo interior.
A cabine estava em ruínas, havia sangue espalhado pelo volante, alavanca de câmbio e banco de motorista, como se alguma criatura ferida tivesse se debatido ali dentro. O para-brisa estava rachado por dentro. Da porta aberta saía uma faixa escura através do cascalho e do mato. Deixei meu facho de luz seguir a marca até que ele atingiu algo imóvel e disforme. Havia um homem deitado de costas, um pobre coitado que provavelmente havia oferecido carona a um viajante oprimido. A sua boca estava aberta, como se ele tivesse morrido tentando falar. Seu crânio havia sido esmagado, parte dele simplesmente desaparecera, deixando uma caverna acima de seus olhos, onde algo pesado havia caído repentinamente. O branco de seu crânio brilhava como a lua sobre a minha luz. Aquele pedaço emaranhado na mão do caminhoneiro não era um animal atropelado. Era um maldito couro cabeludo inteiro.